episódios anteriores da série de Doma com Marco Silveira, ele mostrou pra gente como faz o trabalho de base nos potros. Hoje, montem um cavalo um pouco mais maduro. Esse potro Picasso já participou de uma prova de doma. Desde então, tá descansando. Cavalo que tá pensando um pouquinho pra fora, vou cortar um pouquinho a rédea de dentro, usar as pernas aqui para que ele se equilibre aqui e fique pensando no círculo. Com a perna de fora, o domador pede o galope. Buscou a volta, galopeou sereno, não pensou em aumentar a velocidade. Cavalo que se vê que tem uma base muito boa de doma, né? Tá bem correto, bem certinho. Eu já explorei um pouquinho mais esse lado, o círculo aqui para a direita. Já fechei mais a volta, que aí isso é a preparação para a hora da troca de volta. Para trocar as voltas eu tenho que ter um cavalo muito bem para um lado e muito bem para o outro, que aí fica fácil dele trocar, né? Usei a perna, não adiantou, vou usar a espora. Muito correto o cavalo, muito bem. Vou reforçar aqui para ele ficar pensando para esquerda. Fazer ele cruzar um pouquinho as mãos, ó. Eu gosto de fazer ele cruzar as mãos, aí saio caminhando. Aqui eu vou pedir para ele parar. Às vezes o cavalo associa que ele cruzou as mãos e tem que parar, então ele às vezes corta o movimento no meio. De acordo com o cronograma criado pelo domador, esse serviço é feito na segunda semana de trabalho. Esses exercícios são a base para tudo, né? Para todo movimento lateral, na verdade. Até onde eu tenho um cavalo equilibrado, que galopeia, fecha a volta, olhando para dentro do círculo, a costela um pouquinho cedida, né? Saindo da minha perna de fora, saindo da minha rédea de fora. Então no momento que eu tenho isso bem claro para um lado e bem claro para o outro, fica muito fácil de trocar de pato e mão, trocar de direção, né? E no momento que tu tem isso, tu tem uma figura, por exemplo, tu já sabe, o teu cavalo vai saber fazer a costura. Tem a escaramuça com laço, precisamos desse movimento. Tem a escaramuça livre também. O equilíbrio é extremamente importante da gente para o cavalo se manter equilibrado. Se eu, por exemplo, na hora da troca de pato e mão, atirar meu corpo para dentro, automaticamente meu cavalo vai querer sair para fora. Tá? Então o peso tem que ser no estribo de fora, né? A hora que eu vou usar a perna tem que ser pertinho da barrigueira e vou usar sempre o meu calcanhar para baixo, a rédea primeiro, tá? Depois a perna e se precisar vou usar a espora. A outra coisa importante também, aonde encilhar meu cavalo. A gente tem que estar sentado bem no centro de equilíbrio do cavalo. Se a gente tiver muito para frente, o peso vai ficar nas mãos do cavalo. Se a gente tiver muito para trás, o peso fica na garupa. E aí esse cavalo fica desequilibrado, não vai conseguir ter o movimento perfeito. Agora é a vez de Odilo Destaque II ser trabalhado. O cavalo apresenta muitas reações. É um cavalo que tem uma caidinha de palheta, uma endurecidinha na nuca. O domador resolve descer e fazer um serviço de baixo. Primeiro se certifica que o potro cede à pressão sem se assustar. Depois ata a rédea na cola. Ó, é importante atar comprido, até ele achar a saída. Sem botar muita pressão, Marcos pede movimento lateral. Às vezes um trabalho de baixo aqui bem ligeiro aqui, que o cavalo entenda, ele evolui bastante quando a gente monta nele, impressionante. Vou encurtando a rédea de dentro aqui para manter ele posicionado, ó. Ó, cedeu, solta. Aí. Isto. Aí tá, agora eu vou colocar ele nos bois. Esse cavalo já correu paleteada, então Marcos apresenta ele para o boi brevemente e logo pede que ele encoste. Na doma ele faz esse serviço na terceira semana de trabalho. Gosto sempre que o meu cavalo chegue de todo o corpo no boi. Um boi calmo, assim, um boi devagar é muito importante. Aí a gente vai conseguindo dominar nosso cavalo com calma, com jeito. Quando eu começar a colocar meu cavalo nos bois, ele tem que estar com alguns comandos muito claros, que é tipo sair na mão e pata da esquerda, por exemplo, né? Quando eu correr o meu boi pela esquerda, eu quero que ele saia com a mão e com a pata da esquerda na frente, né?
para poder chegar no boi com a paleta alta. Se eu chegar com ele com a mão trocada, ele vai cair a paleta e daqui a pouco o boi pode passar pela frente dele, né? O importante aqui é estar atento ao cavalo. Se ele errar, corrigir imediatamente, mesmo que seja necessário abandonar a corrida. Enquanto não está bem bom na beira do arame, que meu cavalo saia na beira da cerca, né? Que meu cavalo saia, encoste no boi, se mantenha na velocidade do boi, eu não vou colocar no brete. Então esse cavalo estamos em construção aqui, acho que ele terminou bem melhor do que começou. Então é hora de nós dar um descanso para ele. Com o laço solto no chão, o domador enreda a ferramenta nas patas, uma forma de dessensibilizar o animal. Lembrando que esse cavalo já correu prova de redomão, então conhece esse contato. Aí conforme o cavalo aqui eu vou demorar mais tempo ou menos tempo, né? Se é um cavalo que às vezes tem algumas reações de... Na hora que eu vou enredar eu posso atravessar o laço aqui na frente também, ó. Que o laço vai pegar dos dois lados, ó. Até esse cavalo não se incomodar mais com o laço. O exercício amansa o potro e também prepara para a escaramuça com laço, uma das etapas das provas de potro. De início também eu não faço armada, né? Só utilizo rebolhar o laço só com a ponta dele, ó. Eu tenho que ter esse meu cavalo muito confiante no laço, para ele não se importar com o laço. Que aí depois esse cavalo está escaramuçando bem e a gente reboleia o laço e ele vai seguir escaramuçando bem. Se ele se assustar com o laço, quando vê, pode reagir, pode, né, não querer ir, isso vai complicar bastante na hora da prova, né? O próximo passo é trabalhar com uma armada pequena. Esse lado da esquerda é bem fácil, né? O da direita às vezes se complica. Então, quando eu vou escaramuçar para a direita, eu gosto de levantar o laço aqui, ó, e fazer com que ele caia lá do outro lado, ó, para livrar para o meu cavalo poder vir, ó. A galope, Marcos pede a escaramuça. A ideia é que o potro se concentre nos movimentos e nem se preocupe com o laço. Agora nós vamos mostrar o trabalho de figura. Tá? Eu preciso ter os ingredientes básicos para fazer uma figura, que é um cavalo bem equilibrado de corpo, trocando bem de pata e mão, bem alinhado. Vamos ver então como é que ela vai se comportar. O domador pede os mesmos comandos exigidos na prova, mas não faz o percurso, para evitar que o animal antecipe os movimentos na hora da competição. Se o meu cavalo tem uma dificuldade de entrar no canto, eu vou fazer outra volta, ó. E... entrou perfeito ali, saiu em linha reta como eu queria. Então vou deixar ela dar uma descansadinha aqui, trabalhando para a direita ela. Na realidade a minha maneira de domar, eu trouxe muita coisa do freio de ouro, né? O momento de finalização do potro é bem parecido com aquele cavalo que vai para a credenciadora, né? As correções, porque eu vou indicando com a rédea de fora, se precisar vou encurtar a rédea de dentro. Os meus potros, eles têm bastante ingredientes que me ajudam a lapidar eles parecido com o trabalho que eu faço já nos cavalos do freio, né? O que o pessoal confunde às vezes é que já sai treinando desde o primeiro dia, né? O cavalo tem que ser alinhado, tem que ser sujeito, tem que ser campereado, né? Para depois vir essa lapidação, né? E outra coisa, se a gente daqui a pouco começar a colocar muito comando de voz, disso, daquilo, a gente não faz o cavalo da boca também, né? Então não pode pensar em adestrar o cavalo só, tem que pensar em primeiro, né, ir ensinando, alinhando, sujeitando, para depois entrar esse comando de perna aí. Assim como a escaramuça com laço, o trabalho de figura é feito na 4ª semana da redemonhada, ou seja, na véspera da prova. Coloquei nessa ordem, porque às vezes eu polia meu cavalo, treinava figura, treinava escaramuça com laço, treinava esbarrada, né? E dali a pouco ia colocar ele nas paleteadas e parece que o cavalo esquecia um pouco esse polimento que a gente precisa para a primeira fase, porque senão a gente nem chega nas paleteadas, né? Então já deu problema quando eu inverti essa ordem, né? Aí eu coloquei nessa ordem justamente por causa disso, né? Que aí eu deixo a 4ª semana para polir ele, para ele ir para a prova e chegar no auge, né? Aqui ela fez a volta perfeita, ó.
Basicamente esse aí, o trabalho de figura, né? Primeiro dia que a gente está colocando ela hoje. Cuido muito das entradas, meu cavalo não está entrando, caindo por cima do feno, né? Tem que entrar redondinho, certinho, né? Senão eu vou encurtar uma rédea, vou tentar sempre moldar o corpo do meu cavalo. E é importante que o cavalo aprenda a fazer a costura ali também, né? Sempre eu gosto de treinar depois que eu tenho meu cavalo alinhado, fechando bem os fenos, né? Cavalo que já sabe trocar de pata e mão. Uma coisa bem importante também é a gente certificar que eu vou encostar a rédea de fora e a perna de fora aqui, ó, se for preciso. E o meu cavalo entenda e faça esse movimento aqui, ó. Quase que uma volta sobre patas, ó. Não deixa de ser, na verdade. É o movimento da volta sobre patas, ó. Encostei a rédea aqui, encostei a perna. Meu cavalo fecha a volta e cruza as mãos. Vamos ver pro outro lado. Se eu precisar, eu encurto um pouquinho a rédea de dentro aqui, ó. E aí eu uso a perna e mantenho o cavalo até o cavalo cruzar. Isto. Muito bem. Se eu achar que não foi tão boa a troca, eu fico fazendo os movimentos de troca aqui, ó. Ó, leva ela pra frente. Encosta a rédea de fora, a perna de fora. Agora eu vou usar a troca pro outro lado. Aí. Custou um pouquinho para trocar a pata. Fazer de novo os movimentos aqui, ó, de troca, ó. E não troca, ó, fecha a volta, usa a perna. Marco segue trabalhando a potra e pede outras trocas. Se contenta com alguma evolução. Nunca deixa o animal cansado. A exaustão é inimiga do aprendizado. Agora, mais uma vez com o potro Picasso, Marcos vai dividir com a gente um treino de esbarrada. Desde o início a gente começa um potro, a gente pensa muito na sujeição, em colocar postura nesse cavalo e que esse cavalo na hora da parada ele ceda a nuca, ceda a boca e coloque o posterior, né? Que ande tudo junto, que ele se reúna para a parada. Vou fazer esse cavalo sair na mão e na pata da direita. Vou usar a perna aqui, se precisar vou encurtar um pouquinho a rédea da direita, ó. Vou usar a perna da esquerda. E eu gosto às vezes de também fazer uns círculos assim, ó. Fazer o cavalo se impulsionar nas patas e mover a frente. E aí dali a pouco eu saio na reta e peço a parada, ó. Atrapalhou um pouquinho aqui, foi dar uma reagida, estopou com a rendilha, mas se encaixou. Vamos de novo. Vou moldar o corpo dele. Vou usar essa perna aqui. Atrapalhou um pouquinho, tentou reagir. O domador segue no mesmo exercício, até o potro mostrar mais correção no movimento. Quando o cavalo acerta, é importante deixar ele dar uma descansada. Me ajuda bastante esse trabalho aqui, fazer esses círculos aqui, tirar para frente. O cavalo vai se encaixando. Aí, vou encaixando ele, ó. A minha mão vai chegar sempre devagar. Aí. E a rendilha vai me ajudar bem na hora que ele for reagir, ela vai trancar a reação dele, né? Alinhar e não pedir a parada é uma forma de evitar que o cavalo antecipe o movimento. Eu quero que esse cavalo sempre pense em parar só na hora que eu tocar na boca dele. Aí vamos construindo a parada, né? Sai de novo, ó. Errou de novo. Se afirmou de novo. Pessoal, achei que esse cavalo começou a se encostar um pouquinho na minha mão, tá? Não tô achando a evolução que eu queria nele, então vou trocar a ferramenta, vou passar de um bocal de couro, tá, para um bocal de ferro, só para manter a sensibilidade na boca do meu cavalo e ele se posturar da maneira que é preciso para o movimento de esbarrada. Um cavalo que trabalhou bastante agora, né? Tá um pouquinho cansado, então a gente vai ser bem objetivo para terminar o treino no positivo, né? Na verdade é uma ferramenta nova para ele, tá?
Então, talvez hoje seja só o período de adaptação. Não automaticamente que eu estava parando já correndo, já que eu vou conseguir fazer que esse cavalo pare correndo hoje. Mas eu quero terminar um treino dele, ao menos com ele bem posicionado, bem posturado, tá? E me metendo bem as patas. Tá oscilando um pouquinho, recua. Eu quero que ele aceite a minha mão e se mantenha com a postura ideal para a parada, né? Aí, meteu muito as patas, bem posturado. Não pensou em levar a cabeça para frente, né? Então vou deixar ele assim hoje. Feito serviço. Uma satisfação muito grande, né? Poder mostrar um pouco do nosso trabalho aí, uma alegria também. Espero que possa ter ajudado a todos aí a melhorarem um pouquinho dessa técnica. Hoje encerramos nossa série de reportagens com Marcos Silveira. Foram 4 episódios de muita doma gaúcha. Mesmo diante de tanta informação, ele fala que cada um não pode deixar de lado as suas verdades. Falo para as pessoas, ó, daqui a pouco falta detalhe, daqui a pouco vocês vão mudar tudo pro meu jeito, não vai dar certo. Né? Mas esse detalhe está aqui dentro do meu jeito. Então busquem e peguem esse detalhe, sabe? E coloquem em prática e a partir daí vocês vão ter o resultado já com a identidade de vocês. Basicamente esse aí. Todos que gostam de cavalo como eu vão entender a minha vontade de dirigir uma Rampage. Um motor de 272 cavalos que fazem dela a picape mais potente do país. Bora, gente! Vamos botar essa cavalhada pra correr. Ram é no grupo Nissul Gala. Mais do que saciar a fome, alimentar é nutrir. Garantir que quem está em crescimento se desenvolva com ossos, tendões e músculos fortes. Que a mãe que carrega no ventre uma nova vida seja saudável e fonte de energia. Alimentar é dar ao atleta condições de ser competitivo e, quem sabe, um campeão. Alimentar é, acima de tudo, um gesto de amor, de cuidado com quem se quer bem. Supra, alimento com carinho.